Então, eu queria pedir para que vocês, caso queiram se aprofundar um pouco mais, vocês possam ler durante a semana os capítulos. Como é que vai funcionar? Vou explicar para vocês o esquema das aulas. Serão 5 aulas esse módulo, ou seja, 5 domingos, um mês e uma semana. Nessa primeira aula, hoje, nós iremos só fazer uma introdução ao livro. Introdução ao livro em vários sentidos, de contexto, de autor, destinatário, dentre outros detalhes. Depois, as 4 outras aulas serão cada uma relativa aos capítulos de Filipenses. Ou seja, a partir da próxima semana, você pode vir já com uma leitura prévia, né? Do primeiro capítulo, do segundo capítulo e ler Filipenses. Se você quiser, inclusive, ler durante a semana Filipenses inteiro, né, para que você tenha um panorama melhor, e ler ele durante 4 semanas, né, ou seja, ler Filipenses durante quatro vezes ao longo desse módulo, seria o ideal. Só como eu sei que tem gente que talvez não consiga fazer isso, por tempo ou por outras questões, a gente recomenda que você leia pelo menos o capítulo referente à próxima aula, tá? Então, acho que vai ser muito legal isso, vai ser bom para a gente conversar e tudo. Apesar de nós falarmos aqui sobre questões do livro, do estudo do livro, nós vamos também tentar ser bastante devocional em algum sentido, para que a gente possa conseguir aplicar esses princípios, essas verdades do livro de Filipenses nas nossas vidas, né? Então, acabando esse módulo, nós vamos iniciar outro módulo que nós vamos divulgar com antecedência. Dessa vez a gente não conseguiu fazer isso. Então, espero que seja bom esse módulo para vocês. Espero que vocês possam convidar outras pessoas também para participar. Veja, se você mandar o convite para a pessoa, para ela participar na próxima semana, ela vai iniciar logo no primeiro capítulo. Então, ela vai conseguir aproveitar, mesmo que ela não esteve nessa primeira aula, tá? Então, queria pedir para que vocês ajudem a gente também para poder divulgar essas aulas aí, tá bom? Bom, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida sobre o andamento do módulo, depois pode mandar aí no chat aí escrito, ou falar comigo, ou com o Juliano, ou com o Davi, a gente vai poder ajudar você nessas questões, tá bom? Mas eu imagino que não tem nada demais, né? Todo mundo entendeu bem aí. Bom, então hoje nós vamos ter aula de introdução, tá bom? E eu espero que vocês consigam absorver muito dessa aula de hoje. Desculpa, eu esqueci de dar um recado importante aqui. Eu não vou ficar dando recado toda semana, só essa mesmo. É que nós temos ali disponível para vocês um curso, né, inteiro que é chamado de DNA. O curso DNA é um curso online que está dentro de uma plataforma nossa EAD aqui do Viver College, da comunidade Viver, que é um curso que cita, que toma conta, digamos assim, né, de vários assuntos da teologia, mas, sobretudo, aqueles que nós, como igreja, comunidade Viver, acreditamos. Então, lá a gente fala sobre questões como teologia reformada, nós estamos falando sobre questões sobre teologia da missão, um pouco mais aprofundado, aliás, bem mais aprofundado do que a gente fez no último módulo, né? Nós falamos sobre questões de virtudes, espiritualidade, disciplinas espirituais, ou seja, é um curso bastante completinho, apesar de curto, tem 32 aulas, né? Apesar de curto, ele é um curso bastante completinho para que você possa se introduzir, né, dentro desse universo da teologia reformada. Eu espero que você goste. Então, se você tiver a fim de se inscrever, eu vou mandar o link aqui no chat, tá bom? Que é o curso nosso gratuito para que você possa participar. E você que está tomando conta de algum ministério daqui para frente, você terá, eventualmente, de fazer obrigatoriamente. Então, é melhor que você já faça, que você já vá se adaptando e faça esse curso para que você possa se situar na nossa teologia, nos nossos modos de compreensão. E veja, é importante até mesmo para quem já era de uma igreja reformada anteriormente, né? Porque nós temos aqui a maioria dos nossos irmãos vieram de outras igrejas, não são daqui da comunidade há muito tempo. Né? E mesmo assim, nós falamos sobre conteúdos que não necessariamente são gerais da nossa denominação, né? Nós falamos sobre assuntos mais específicos que nós, como igreja, comunidade Viver, acreditamos. Então vai ser saudável para todo mundo que fizer, e tenho certeza que vai ser proveitoso. Falei demais. Juliano, tá com a palavra, tá? Fique com Deus, que Deus te use para dar essa palavra. Amém. Obrigado. Obrigado, Thiago. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando. Então, como o Thiago já bem introduziu, a gente está começando um módulo novo, o módulo da carta aos Filipenses, é uma carta que particularmente eu gosto bastante, mas que também tem muita coisa para falar para a gente. E a gente tem usado um
um livro, né? Tenho usado uma série de livros, e a gente vai falar sobre algumas cartas, né, nos próximos meses, mas uma série de livros que é do N.T. Wright, que chama Filipenses para Todos, e a gente quer usar muito essa base devocional dele, que pode falar conosco aqui, e pode colocar a gente no contexto deles, porque Paulo tinha algo específico para falar para a vida dos filipenses, e isso é aplicado para nós aqui em tempos bem diferentes. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, um minutinho só, para ficar um pouco mais fácil para a gente conversar. Hoje, a ideia é que a gente possa introduzir a carta aos Filipenses e que a gente possa entender um pouco mais sobre o seu contexto, sobre os desafios de Paulo, sobre a pregação de Paulo e sobre, propriamente, sobre Paulo, né? Então, hoje, os nossos desafios vão ser falar sobre 4 assuntos, que é a missão de Paulo, segundo, o contexto de Filipos, então, o que eles estavam vivendo ali no tempo que eles estavam, quais seriam os desafios para Paulo, a pregação de Paulo aos filipenses, e, por último, o gênero literário e o assunto, né, da carta. Então, já respondendo, o gênero literário é uma carta, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas coisas. E é bom a gente entender, principalmente, o ministério de Paulo, né? Então, a gente falou nas últimas semanas aí sobre o drama das Escrituras e a gente chegou até um dos atos, era sobre a missão da igreja. E Paulo, ele foi uma pessoa que desenvolveu bem essa missão. Ele foi uma pessoa que pregou, gastou a sua vida a falar sobre Jesus. Então, a gente vai ver um pouco sobre essa extensão da sua pregação, a sua missão, né? Para os irmãos de Filipos, mas também foi para outros irmãos. Mas hoje, propriamente, sobre os irmãos de Filipenses, né? Então, primeiro vamos falar sobre essa missão de Paulo. Então, entendendo um pouco sobre Paulo, Paulo ele foi uma pessoa que cresceu totalmente em um ambiente judaico, ele foi treinado a sua vida toda para ser um rabino. Talvez você já saiba disso e a gente está chovendo no molhado, mas é legal entender que Paulo ele foi uma pessoa que dedicou totalmente a sua vida a aprender a Torá e a ser uma pessoa zelosa por aquilo que ele estava aprendendo. Então, no momento que o cristianismo ali, né, as pessoas que seguiam Jesus, né, ali no primeiro século, as pessoas que andaram com Jesus, os seus discípulos, o começo de Atos ali, quando a mensagem de Jesus ela começou a ser divulgada para outras pessoas e a pregação sobre a ressurreição de Jesus começou a ser falada para outras pessoas, através de Pedro e através dos apóstolos. Paulo, ele era uma pessoa que negava totalmente isso por conta do seu zelo, assim como todos os judeus. Paulo foi uma pessoa que cresceu sendo zeloso a Torá e para ele não fazia sentido nenhum, tanto que ele quis matar as pessoas. A gente sabe que ele pediu cartas para matar os discípulos, para matar os apóstolos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aí nessa missão de Paulo, na sua pregação, da sua vida, é o encontro que ele tem com Cristo em Damasco. Então, eu coloquei aqui acima, né? Damasco foi o primeiro pilar ali da missão de Paulo. O encontro de Paulo a caminho de Damasco mudou completamente a sua forma de ver a realidade judaica. Então, se para Paulo, ou Saulo, né, propriamente dizendo, se para Saulo até aquele momento eles ainda estavam esperando o Messias e o que eles estavam falando, os discípulos, no caso, o que os apóstolos estavam falando, não era uma verdade, era uma heresia e precisava ser combatido e precisava ser por ele derrotado em forma de morte, através de Atos capítulo 9, totalmente começa a ser mudado, né? A imaginação de Paulo e a vida de Paulo. Então, o encontro de Paulo com Cristo, né? O momento que Jesus aparece no caminho de Damasco e tem a seguinte frase ali em Atos 9, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo, não entendendo quem era, fala, quem é você? Fala, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Aquilo ali muda totalmente a visão de Paulo sobre o evangelho, sobre a situação judaica. Então, se até aquele momento, para Paulo,
era uma espera de um Messias, as coisas começam a mudar. Então, para Paulo ali, ele vê a concretização do Messias, ele consegue contemplar que o Messias de Israel ele tinha chegado, e ele fica cego por isso. E a gente vê que a jornada de Paulo, a partir dali, a partir desse encontro com Cristo em Damasco, muda totalmente a sua vida, porque ele vai para Jerusalém, os apóstolos têm medo dele, achando que ele está ali apenas para, de alguma forma, tentar persegui-los, tentar matá-los, tentar colocar eles em algum tipo de calabouço. E aí Paulo ele vai para a Arábia, e quando ele volta para a Arábia, ou para Tarso, né, volta para a sua casa, a sua família, todo esse tempo, tinha mandado ele para ser um rabino, para ser treinado para ser um rabino, para ficar aos pés de Gamaliel, coisa de 15 anos. Então, quando ele volta, ele não tem um encontro tão saudável. Imagina você dedicando a sua vida para uma vocação, dedicando a sua vida para uma missão específica, e de repente essa missão ela muda totalmente. Então, o Messias de Israel, ele chegou. Imagina Paulo falando isso para sua família. Então, esse encontro com Cristo em Damasco mudou totalmente a vida de Paulo, e talvez as suas amizades lá em Tarso, lá da onde ele saiu, não foram tão boas posteriormente a esse encontro com Cristo. A sua vida familiar com a sua família pode não ter sido tão acolhedora, pode ter sido desconfortável para Paulo. E nós sabemos ali, através de relatos de outras cartas de Paulo, que Paulo passou um longo período fazendo tendas, passou um longo período fora assim da pregação, onde as pessoas viam. Então, aquilo que a gente vê de forte, né, da pregação de Paulo, como Atos mostra, todas as suas viagens, demorou ali um longo período para começar a acontecer. E esse encontro, né, em Damasco com Jesus mudou totalmente a sua vida, mudou totalmente a sua perspectiva de vida, a forma dele ver o contexto judaico, a forma dele ver os seus irmãos. Só que Paulo ele não abandona o seu judaísmo. Isso é interessante a gente pontuar aqui, mas Paulo ele começa a levar o seu judaísmo de uma outra forma, acreditando que o Messias de Israel, de fato, ele tinha chego na terra, ele tinha cumprido a sua missão, ele tinha se tornado rei, e através disso, todos os povos faziam parte. Então, a missão de Paulo, quando a gente ouve o que ele foi falado através do profeta para ele, foi uma pregação para todos os povos. Então, Paulo ele tinha realmente a compreensão, porque ele era uma pessoa estudada. Então, quando ele se encontra com Cristo, ele tem uma compreensão bem interessante do seu chamado. Então, primeiro, esse encontro a caminho de Damasco muda a sua vida. Muda a sua vida não somente ali na onde ele estava vivendo, mas muda a sua vida com as outras pessoas, muda a sua vida com a sua família, muda totalmente a sua vida, esse encontro com ele, esse encontro com Jesus na estrada para Damasco. Depois, a fé de Paulo. Fé para Paulo tinha ligação totalmente com o zelo, porque por Deus e seu compromisso com a revelação da vinda do Messias. Então, para Paulo, a fé não era somente acreditar que Jesus tinha chego, mas começar a viver de forma zelosa por esse Jesus. Era um compromisso total com Cristo. Tanto que a gente vai ver, tanto em Filipenses, como em outras cartas também, as falas de Paulo sobre viver de forma prática. Para o judeu daquela época, o judaísmo, né, ou seja, a fé em Jesus, não era apenas acreditar que Jesus ele estava vivo, ou que o Messias estava vivo, no caso, né, ou que o Messias viria, mas tinha a ver com toda a sua vida, tinha a ver com toda a sua devoção, a sua adoração, a sua forma de viver no mundo. Então, a fé para Paulo não era apenas acreditar, beleza, Jesus chegou, né, o Messias de Israel, tanto esperado, chegou, morreu e ressuscitou. Mas envolvia também uma prática, envolvia também um zelo, um compromisso com esse Messias que tinha vindo e se cumprido. Então, a esperança de Paulo, quando ele se encontra em Damasco, é que a sua fé, ela muda, ele começa a acreditar de fato que o Messias de Israel, ele tinha chego. E a partir disso, chega para a sua pregação.
A pregação de Paulo era uma reimaginação da narrativa bíblica, mostrando a esperança, não apenas para judeus, mas para todos os povos. Então a gente vai ver diversos relatos em toda a narrativa de Atos, quando a gente começa a ler Atos e começa a prestar atenção em todas as suas pregações, em todos os lugares que Paulo passava, ele falava sobre os atos de Cristo. Então ele falava sobre Abraão, ele falava sobre Davi, ele falava sobre tudo isso se cumprindo em Jesus. Então a pregação de Paulo era uma reimaginação de tudo que já tinha acontecido. E isso é bem interessante a gente falar, que é basicamente tudo que a gente falou nas últimas semanas, falando sobre o drama das Escrituras, falando como Deus se revela através das Escrituras. Paulo, através da sua pregação, ele fazia isso. Ele trazia essa reimaginação para o povo. Ele trazia de volta para todos os povos que ele passava toda a narrativa mostrando que o Messias havia chego, morrido e ressuscitado, se tornado rei. E ele queria mostrar que essa esperança que o povo tanto esperava já havia se cumprido. E que não era apenas para os judeus, mas agora era para todos os povos. O que Jesus fez se estendeu para todos os povos. Então, a pregação de Paulo tinha todo esse compromisso de trazer essa reimaginação para o povo da narrativa bíblica. E tem uma citação aqui do N.T. Wright, no livro Paulo, uma biografia, que é bem interessante. Fala, nos dias de Paulo, religião significava quase que exatamente o oposto à palavra latina religio. Diz respeito a interligar coisas, adoração, oração, sacrifício e outros rituais públicos tinham o objetivo de unir os habitantes invisíveis de uma cidade, deuses ou talvez ancestrais, aos habitantes visíveis, os seres humanos vivos, provendo assim um modelo vital para o dia a dia, bem como para negócios, casamento, viagem e vida familiar. Fazia-se uma distinção entre religio, observância oficial e autorizada, e superstitio, prática não autorizada e talvez subversiva. Então, a religião de Paulo, a fé de Paulo, a pregação de Paulo tinha a ver não apenas com a parte religiosa, mas tinha a ver com o todo da vida. Então, quando Paulo acreditava, o que Paulo acreditava que era que o Messias, a esperança de Israel, tinha de fato chegado, morrido e ressuscitado, então para ele significava que todas as coisas agora faziam sentido. Então, que o céu e a terra de fato estavam se unindo, de uma forma que aconteceria posteriormente com a vinda de Cristo, de forma total, mas aquele momento já estava acontecendo. Então, o que Paulo ele queria mostrar através da sua pregação era essa reimaginação, né? Que a esperança de fato tinha chegado e que agora todas as pessoas, não apenas judeus, deviam viver de formas diferentes na sua adoração, na sua oração, no seu casamento, na sua vida, na sua viagem, na sua vida familiar, no seu trabalho. Então, Paulo, quando ele prega, ele está trazendo a esperança do Messias, mostrando que ele havia chegado e que agora a sua fé não era apenas uma coisa no seu raciocínio, mas que envolvia totalmente toda a sua vida, todos os seus esforços. E para falar sobre isso, Paulo ele vai pregando, então a gente vai ter um contexto histórico de Filipos, assim, para a gente ter um plano de fundo sobre a sua pregação em Filipos, que é falar que Filipos foi palco de batalhas históricas. Talvez você tenha alguma noção sobre isso, talvez você já tenha ouvido um pouco sobre isso, mas ali Marco Antônio e Otávio, eles foram grandes precursores ali da grande batalha aos filipenses, onde eles tentam vingar a morte de seu pai, né, o pai de Otávio ali, Júlio César, e aonde eles lutam, né, e há uma grande batalha, e eles conseguem derrotar ali os inimigos que estavam, e a partir desse momento, Filipos ela se torna uma colônia romana que era habitada por veteranos de guerra. Então, por que uma colônia? Porque todos esses veteranos, todas essas pessoas que lutaram ali na Batalha de Filipos não tinham lugar para estar em Roma. Então, Roma tinha que fazer alguma coisa para que eles pudessem se sentir em Roma, mas que não fossem todos para Roma, porque não havia lugar para eles. Então, a cidade de Filipenses, que era bem famosa, a cidade de Filipos, que era bem famosa, ela era habitada por esses veteranos que lutaram nas batalhas,
que ganharam guerras e que conquistaram a cidade de Filipos. Então, a cidade ali, ou o mundo, há 2000 anos atrás, é muito diferente do que é hoje. Isso é óbvio. Mas algo que era bem interessante é que todas as pessoas, elas queriam a cidadania romana. Elas desejavam a cidadania romana. Só que essa cidadania, ela não era facilmente conquistada. Ou você era filho de romanos e você conquistava por conta do seu sangue, ou você comprava, você pagava um preço para ter essa cidadania. E a cidadania vai ser um dos temas centrais da pregação de Paulo aos filipenses. E a gente vai ver ao longo dessas próximas aulas que Paulo ele fala sobre um novo tipo de cidadania. Por que ele fala sobre isso? Porque para os Filipos, para os irmãos de Filipos, era algo presente. Então, eles quererem essa cidadania, ou eles terem conquistado essa cidadania lutando nas batalhas, ou por conta do seu sangue ancestral, era algo presente. E Filipos, ele era uma pequena Roma. Então, Filipos era uma colônia onde haviam veteranos e onde essas pessoas, elas viviam como se estivessem em Roma. Então, teriam muitas pessoas ali do Império Romano, e essas foram uma das grandes dificuldades de Paulo pregar em Filipos, porque chegou num lugar onde o evangelho não era bem visto, onde tudo não era bem visto. Então, Paulo teve grande dificuldade de pregar por conta de pessoas realmente ali, militares, veteranos e pessoas que viviam a cidadania romana de forma forte, de forma realmente ativa. Então, esse é o contexto. Um contexto de uma cidade onde lutou batalhas históricas, onde conquistaram e onde eles tinham orgulho do que eles tinham conquistado, onde haviam realmente pessoas que sentiam orgulho de ter essa cidadania, de ter lutado essas batalhas, e onde era realmente habitada por pessoas veteranos de guerra, onde também havia adoração a outros deuses, aos deuses romanos, e onde também era uma colônia romana. Então era um tipo de Roma, era uma mini Roma ali na cidade de Filipos. Esses foram grandes desafios assim desse plano de fundo da cidade de Filipos. Só que Paulo ele chega ali, Paulo ele começa a sua pregação, e a gente pode ver algumas dessas pregações, ou a pregação ali em Atos 16, que é na cidade de Filipos, e a gente vai ver ali quatro pontos interessantes da sua pregação na cidade de Filipos. Que quando Paulo ele chega na cidade de Filipos e ele começa ali a sua pregação, a primeira pessoa que ele encontra ali, que tem um contato, que é descrito ali por Lucas em Atos 16, é sobre Lídia. Lídia era uma mulher vendedora de púrpura, de Tiatira, e ao ouvir a pregação de Paulo, Lucas ele descreve que ela já era uma serva de Cristo e fala: o coração de Lídia foi aberto. Então, em Atos 16, a gente vê a pregação ali em Filipenses, e a gente vê o primeiro contato com uma pessoa falando sobre o coração de Lídia sendo aberto. Só que, posteriormente, a gente vai encontrar outras pessoas. E fala que tinha uma mulher que estava ali, que ela tinha um espírito de adivinhação, e ela começou a falar sobre Paulo, e falar sobre Silas, que estavam junto com ele. E Paulo, chega uma hora que ele se sente incomodado, ele fala: sai, em nome de Jesus, esse espírito. E aquela mulher, ela é libertada, né, do espírito de adivinhação, só que os seus patrões, as pessoas que cuidavam dela, as pessoas que tinham renda por conta de suas adivinhações, eles perderam a sua fonte de lucro, né? Então, eles perderam a esperança de renda ali. E, a partir dali, eles começam a acusar Paulo e Silas, ao ponto que eles foram açoitados publicamente em uma cidade romana, né? Foram açoitados ali publicamente, e a gente vê que já começa na sua pregação ali na cidade de Filipos um alvoroço, né? E Paulo e Silas, eles são presos. Talvez todas essas histórias você já esteja bem familiarizado, que acontece tudo em um capítulo só que é bem interessante a gente se lembrar disso, que é o momento que chega Paulo ali na cidade de Filipos. Então, a prisão de Paulo fala sobre ele estar preso, né, suas pernas sobre os troncos,
E aquele momento lindo que talvez você já tenha ouvido, já tenha meditado várias vezes, que Paulo e Silas eles estavam cantando, estavam louvando a Deus, os outros presos estavam ouvindo, e aí houve um grande terremoto, onde todos os alicerces foram abalados, e onde todos os presos fugiram, e um carcereiro que estava ali cuidando, ele quis tirar a sua própria vida, porque o que seria da vida dele, todos os presos fugiram, Paulo e Silas fugiram, e Paulo ele fala, não, a gente está aqui ainda. E o carcereiro chega até Paulo e fala, o que eu faço para ser salvo? E Paulo ele prega para aquele carcereiro, e posteriormente aquele carcereiro ele lava as feridas, né, de Paulo e Silas, e depois ele é batizado e há salvação para a casa daquele carcereiro. Então a gente vê assim vários fatos que acontecem na pregação de Paulo em Filipos, o coração de Lídia sendo aberto, uma mulher sendo liberta, um carcereiro sendo salvo, ouvindo a palavra, e por último, a mesma mulher, que o coração foi aberto, ela recebe Paulo em sua casa, e a partir dali, começam reuniões. Então, pessoas falam que, posteriormente, Paulo deve ter voltado para Filipos, e deve ter ficado um tempo, para criar uma comunidade, né? Uma comunidade de comunhão, uma comunidade de amigos, realmente, ali na cidade de Filipos. Mas na nossa leitura de Atos, a gente vai ter esse único capítulo onde marca esses grandes pontos assim da pregação de Paulo. Então a gente vê todo um alvoroço que Paulo causou ao chegar nessa cidade. A gente vê também a mensagem que Paulo está trazendo ali sobre esperança, sobre o Messias, alcançar corações, libertar pessoas e famílias serem salvas. E a partir disso, uma recepção calorosa de uma mulher, que a partir disso começa reuniões de orações e posteriormente, talvez, uma comunidade ali na cidade de Filipos. E isso é interessante para a gente entender um pouco desse gênero. Então, quando Paulo ele manda uma carta, até coloquei bem grande aqui, seria o segundo ponto, onde essa carta foi escrita. A gente não tem, de fato, uma certeza. Pode ser que Paulo ele tenha escrito em Roma, pode ser que Paulo tenha escrito em outras das suas prisões. Uma coisa a gente sabe, Paulo ele provavelmente estava preso em um tipo de calabouço, porque as prisões naquela época não eram prisões tão bonitas, como a gente vê em algumas séries de TV, assim, algumas prisões que tem todos os seus luxos. Mas uma prisão ali no Império Romano provavelmente era um calabouço onde realmente havia sofrimento. E Paulo ele se descreve, né, ali no começo de Filipenses como escravo, né? Ele se descreve como escravo de Cristo. Ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo, ou na tradução do grego lá, era uma palavra escravo, onde ele estava se deferindo como um escravo, realmente, como uma pessoa que estava sofrendo em prol de Cristo, estava preso em um tipo de calabouço, mas toda a mensagem da carta de Filipenses fala sobre alegria, fala sobre comunhão, fala sobre Cristo como servo, fala sobre o seu contentamento. Então, quando o Paulo ele escreve, ele coloca ali todos os assuntos principais ali no começo da sua carta, falando sobre compaixão, falando sobre amor, falando sobre amizade com os filipenses. Ele mostra, mas ele estava preso. O lugar, geograficamente, a gente pode não saber. Então, Paulo poderia ter colocado lá, Paulo, servo de Cristo, preso em tal lugar, dia tal e tal, mas não fez. Então, provavelmente, ele estava preso em um tipo de calabouço, mas a gente não sabe onde. Mas o gênero literário é uma carta que era bem famosa, né? As cartas eram bem famosas ali do final do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, a grande maioria dos livros são cartas. Então, o gênero literário, onde Paulo ele quis promover a sua mensagem para aquela igreja, é uma carta. Então, através de carta, Paulo mostra toda a sua mensagem, né? E os assuntos principais dessa carta é realmente a sua comunhão com os irmãos. Então, dá para ver que em todo esse tempo, né, por isso que nós acreditamos que Paulo ele tenha voltado e ficado um tempo ali realmente cuidando daquela igreja ou daquela casa, pregando para aquelas pessoas, porque ele fala sobre comunhão, ele fala sobre alegria,
ele fala sobre o seu exemplo, ele fala sobre Cristo como exemplo a ser seguido, Cristo como servo, que eu acho que é um dos temas principais dessa carta. E ele termina falando sobre o contentamento dentro do povo dos filipenses. Mesmo com o seu sofrimento, ele fala sobre as coisas que ele enfrentou. Ele fala sobre os momentos bons, e ele fala sobre os momentos ruins, e ele fala sobre as pessoas serem contentes com os momentos que eles estavam vivendo. Então, provavelmente, aquela igreja de Filipenses estava sofrendo perseguição por conta de todos esses veteranos de guerra que estavam ali, e eles perseguiam eles, porque eles não eram romanos, ou porque eles estavam deixando de ser e estavam seguindo a Jesus. Então, havia toda uma dificuldade, mas Paulo queria mostrar que ele era escravo, que ele era prisioneiro de Cristo, e que ele se sentia feliz por isso. Ele se sentia feliz por estar assim, então ele escreve uma carta mostrando a comunhão que eles deveriam ter, mostrando a alegria que eles deveriam ter, mostrando o exemplo que eles deveriam ter e mostrando como eles deveriam viver de forma contente. Deixa eu voltar aqui para a sala para ver vocês. Então, entendendo essa introdução, entendendo todos esses exemplos, é bom a gente, agora quando a gente vai ler, a gente vai entender um pouco dos desafios de Paulo. A gente vai entender um pouco sobre o contexto que ele pregou, os desafios que ele teve, o que ele queria passar para cada um dos irmãos. Eu queria pedir ajuda aí dos universitários, do Tiago, do Caio, sobre observações que talvez eu não tenha dito e que são interessantes para a gente poder ler essa carta e saber um pouco sobre o que Paulo queria passar para os filipenses. Ô, Juliano, acho que nós não precisamos adicionar nenhum comentário posterior, afinal de contas, vai ter as aulas e cada aula vai abordar aspectos que não foram ditos aqui, mas eu acho que como introdução foi excelente, né? Acho que todo mundo conseguiu compreender bem os principais pontos que você tratou, né? A autoria, o destinatário, né? No final das contas, isso é muito importante. Qual o momento de Paulo que ele está escrevendo, enfim, eu não adicionaria nada, eu achei que foi muito bom. Tiago falou, tá falado. Bom, mas realmente é isso. Esse é um plano de fundo para que a gente possa entender um pouco mais sobre Filipenses, ver o contexto dele, ver o contexto dos desafios que Paulo teve ali no primeiro século ao pregar, ver realmente o que ele queria passar para aquela igreja. E agora, nas próximas semanas, a gente vai conseguir ver de forma mais expositiva cada um dos pontos que ele queria trazer para a igreja de Filipos. Então, no primeiro capítulo, que será a semana que vem, a gente vai conseguir ver um pouco ele como escravo de Cristo, vendo que ele queria trazer, o que isso significava, vendo os desafios que ele estava trazendo para a vida em comunidade dos seus amigos e irmãos em Filipos, vendo também que a morte para ele não era uma coisa ruim, mas que era algo bom. E, posteriormente, nas outras semanas, a gente vai vendo os outros exemplos, o exemplo que ele dá de Cristo, como eles deveriam viver, o exemplo de ser contente, o exemplo que ele traz também sobre problemas que filipenses estavam enfrentando, quando ele coloca o seu exemplo como judeu, e que mesmo ele sendo judeu, ele não levava isso como um orgulho, como um mérito. Então, tendo essas ideias, sabendo esses pontos principais e sabendo um pouco sobre esse plano de fundo, facilita a nossa leitura. Então, agora fica um desafio para a gente, né? Fica um desafio para a gente ler esse primeiro capítulo aqui durante essa semana, e semana que vem a gente conseguir expor, né? A gente conseguir entender um pouco melhor sobre o que ele quer trazer. E eu quero fazer um convite para vocês nesse final. O nosso convite com esse módulo é que você seja um prisioneiro junto com Paulo. É um convite que você seja um amigo de prisão de Paulo. Talvez você já tenha assistido essas séries que tratam sobre prisão, Prison Break, por exemplo, assim, e a gente vê que sempre dentro dessas prisões a gente consegue captar a intimidade do personagem principal. Então, o personagem principal
dessa carta é Paulo. Então, o nosso convite, né, o convite nosso aqui da EBD é que você possa ser esse prisioneiro junto com Paulo, possa ser esse companheiro de prisão de Paulo e possa aprender. E que essa prisão ela possa, de alguma forma, te ensinar coisas. Então, o nosso convite é que você, junto com Paulo, nesse lugar que ele estava, nesse calabouço que ele estava, você possa aprender um pouco mais sobre vida em comunidade, você possa aprender um pouco mais sobre contentamento, você possa aprender um pouco mais sobre alegria. A gente tem vivido momentos muito tristes. E um cara que estava num calabouço, preso, e estava se descrevendo como servo de Cristo, e tendo a morte como uma alegria, tem muita coisa para nos ensinar. Então, nosso convite para vocês nessas próximas 4 semanas é que vocês possam, de fato, ser prisioneiros junto com Paulo e aprender com o exemplo de Paulo. Assim como os irmãos de Filipe estavam lendo aquela carta e estavam se sentindo consolados, de certa forma, ao ver o seu irmão Paulo preso e trazendo motivos de felicidade para eles, a gente também convida vocês a relerem essa carta e serem prisioneiros junto com Paulo e se sentirem felizes junto com isso. Comentários? Fiquem à vontade para comentar a partir de agora. Muito bom, Juliano. Obrigado pela aula e agora ansioso pela sequência, né? Ansioso pelo que vem pela frente. Amém, Caio? Me deixou curiosa para próximas aulas. Amém, Dona Ivone? Então, é bom que a gente vai poder agora reler Filipenses, entendendo um pouco melhor, né? Os desafios ali, e ficar ansioso mesmo, para saber o que Paulo tem para nos ensinar, né? Ô, Juliano. Ô, seu Rui. Mas passa bem? Amém, tô bem. Tudo bem, a família linda? Tudo ótimo. Essa carta é tremenda, meu. Tempo difícil, tem alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Sendo colegiado ou não. Sendo escolhido, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é uma ordem, né? Lá de cima, no meio essa epidemia que a gente está vivendo aí, não é fácil, não, mas o Espírito Santo de Deus nos leva, né? A ter essa simpatia. Simpatia, né? Contava com a simpatia de cada um, da igreja de Atos, né? E dia a dia o Senhor ia acrescentando. Simpatia e alegria. Ah, vida ao céu, não. Graças a Deus. Tenham alegria. Essa é a palavra, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Eu também gostei. Eu também gostei muito da aula, estou na expectativa das próximas. E assim, Paulo nos dá um exemplo assim, por mais que tudo esteja difícil, alegrai-vos sempre, né? Esse é o grande ensinamento. Muito obrigada aí pela aula, tá? Amém, Franciele. Amém, obrigado. Realmente, vamos esperar aqui que as próximas aulas elas possam continuar nos colocando nesse contexto junto com Paulo e que ele possa nos ensinar, porque ele tem muita coisa para nos ensinar através dessa carta. Alguém mais quer comentar? Tiago, acho que é isso. Maravilha, então. Então vamos viver a vida, né? É bom. Você quer fazer uma oração final, alguma coisa aí? Fica à vontade. Tá bom. Vou fazer uma oração aqui, então, gente. A gente encerra esse tempo. Aí dá tempo da gente comprar aquele frango assado de domingo para comer com macarronada. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa sala, obrigado que a gente pôde
meditar um pouco sobre a vida de Paulo, sobre os desafios de Paulo, e esse módulo tem muito para nos ensinar ao longo das próximas semanas, Pai. Senhor, guarda o nosso coração, Senhor, guarda a nossa semana, guarda os nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Queria registrar aqui o agradecimento à Luísa, que está fazendo esses links aqui para nós da IBD e gravando. Obrigado, viu, Lu? Obrigado por isso, pela ajuda. O próximo módulo, em breve, já estará no nosso YouTube aí da igreja. O módulo anterior, desculpa. Deus abençoe. Toda a família linda. Deus abençoe. Bom domingo.